Bom dia! Bom dia, queridos alunos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem gosta de estudar de madrugada. Então, retornamos. Essa é a nossa aula 2, Grécia Antiga, Democracia e Cultura. Então, nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo, agora a partir da página 117 do livro de vocês, que fala do Oikos, a cidade-estado grega. Antes da gente retornarmos ao nosso assunto, antes da gente ver o nosso assunto da aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula passada. Então lembramos que na aula passada as duas civilizações que deram origem à Grécia Antiga, que foi a civilização cretense, lembrem lá dos palácios do Minotauro, e a civilização micênica. Lembrem também, recordem, que nós falamos também sobre a democracia, que a democracia surge na Grécia Antiga, e que nós demos o conceito de democracia ateniense, a democracia grega, que era a democracia participativa, e o conceito sobre a democracia que nós vivemos atualmente, a democracia representativa. Podem recordar que também nós destacamos um pouco sobre a democracia plena, que ela é inexistente na nossa sociedade, visto que existem ainda muitas diferenças, muitas desigualdades. Podemos observar até mesmo, agora nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos estudando em videoaulas, aulas remotas, aulas que precisam e necessitam de uma conexão com a internet, um computador, um celular, e que muitos dos nossos colegas, dos colegas de vocês, que sentam do lado de vocês, não têm acesso, não estão podendo acompanhar a aula que vocês estão acompanhando agora, simplesmente porque não têm acesso à internet, não possuem um celular compatível, não tem computador. Então isso é uma democracia plena? Direitos iguais para todo mundo? Será que essas pessoas que não podem, não têm acesso a essa aula interativa, elas têm as mesmas condições de fazer a prova de vocês que estão aí online, estão assistindo a aula? Então, isso é democracia? Assim, a gente vai agora adentrar, página 117, do Oikos, a cidades-estado. Então, o que eram esses oikos? Esses oikos, primeiro, é que eles vão vir para substituir os palácios. Os palácios, como nós vimos até então, eram o principal centro de poder. E houveram muitas invasões, como nós vimos, os incêndios. E com essas invasões, as pessoas então tiveram que se evadir, tiveram que fugir da cidade e foram morar no campo, foram morar no interior. E daí vão dar início, vão surgir os oikos. Os oikos eram assentamentos agrícolas, eram lugares onde se praticava a agricultura de subsistência. Porém, cada oiko, cada região agrícola, ele existia e tinha como um chefe, que era o pater, o chefe, o líder. E esse líder, ele governava várias famílias que viviam lá, e essas famílias deviam obediência a esse chefe, a esse pater, a esse organizador maior. Dentro desse oiko, como a gente via, esse poder que era exercido por essa família e por esse chefe de família, ele era justificado por duas maneiras. Ou porque essa família era primogênita, era a primeira que ocupava aquela região, e sim, vinha de um ancestral comum, ou esse poder, essa autoridade, vinha porque esse ancestral desse chefe era um deus. Daí a gente vê muitas histórias da mitologia grega, que é para explicar esse poder. De onde vinha esse poder? As pessoas se perguntavam.
Então, para justificar esse poder de um sobre os outros, de uma família sobre outra, se justificava que ou era um ancestral comum que tinha chegado lá há bastante tempo, ou que esse próprio ancestral desse chefe era um deus. Sendo assim, como era então a economia dentro desse oico, dentro desse assentamento, dentro dessa região? A economia, como nós vimos, tinha como base a agricultura, primeiro, mas uma agricultura familiar, uma agricultura que era apenas para suprir as necessidades do cotidiano. Tinha a criação de animais, a pecuária, uma leve confecção de artesanatos que eram para fazer objetos para o uso do dia a dia. Assim, o oikos vai crescendo, o assentamento rural, a colônia, o núcleo rural vai crescendo. Com o crescimento, a produção vai aumentando. Com essa produção aumentando, vão gerar os excedentes. Lembrem lá dos excedentes, lá da pré-história, da Revolução Agrícola, que nós vimos que era aquilo que sobrava, aquilo que não era consumido e que virava uma quantidade que sobrava. Excedente é aquilo que sobra. Então esses excedentes, eles eram entregues então para esse chefe, para o chefe do oikos, para o pater. Esse pater então acumulava esses excedentes eram acumulados. Ele com o tempo ia se tornando rico, porque ele detinha os produtos em natura, e que quem tinha o produto em natura era rico, e com essa riqueza vinha o poder. Então, era uma demanda que levava ao poder. E esse poder para administrar esse oiko. Esse oiko, então, vai crescer e para facilitar a administração dessa região, ele, então, vai contar com o auxílio de uma assembleia de guerreiros. Essa assembleia de guerreiros era formada por membros de outras famílias, de outros oikos. Então eles se reuniam para que houvesse a administração desse oikos, uma administração para a distribuição dos excedentes, para a distribuição das terras, para as demandas do cotidiano. O chefe, o ancião desse oiko mais poderoso, mais rico, contava então com o auxílio dessas figuras, desses guerreiros. E essa organização política, econômica e social é que vai dar origem às sociedades mediterrâneas, que são as cidades que vão se formar ao longo do mar Mediterrâneo, ali no Mar Egeu, como nós vimos na aula passada, da localização da Grécia Antiga. E essas sociedades mediterrâneas, elas vão formar as cidades-estados. Cidades-estados que nós vimos lá no capítulo passado, que eram cidades independentes, faziam parte de uma mesma comunidade, de uma mesma cultura, mas cada uma tinha a sua administração e autonomia própria. No caso da Grécia Antiga, essas cidades-estados, elas tinham um nome particular, um nome próprio para elas. E que nome era esse? Era polis, cidade. Daí, como nós falamos na aula passada, polícia, política, político, porque são atividades praticadas dentro da polis, dentro da cidade-estado grega.
podem observar na página 118 do livro didático de vocês que a formação dessas polis, ela vai se desenvolver lá no mar Mediterrâneo, por isso a polis vai dar início às sociedades mediterrâneas, e ele vai ser impulsionado por inovações dentro dessas cidades. Que inovações são essas? Vai ser o uso e a difusão das técnicas de manuseio do ferro. Que é isso? Mais pessoas vão poder trabalhar e manusear o ferro. E esse ferro é importante por quê? Porque você vai fazer mais ferramentas para a agricultura, você vai fazer mais armas para que você possa se defender e atacar os seus inimigos. Você vai então, outra característica da poli vai ser a arquitetura, onde eles vão construir monumentos gigantescos de pedra, que a gente observa ainda hoje no nosso dia a dia. O uso da escrita, um uso mais alargado, mais mais difundido. Agora me fugiu a palavra. Um uso mais difundido da escrita. E, por último, a grande inovação vai ser os artigos de bronze. Artigos de bronze são artigos de luxo, artigos de decoração que a gente observa e vê imagens e arquivos sobre a sociedade gregas da antiguidade. E a polis? O que era a polis em si? O que caracterizava uma polis grega, uma cidade-estado grega? Uma cidade-estado grega, para que ela seja caracterizada, para que seja definida como uma polis, ela precisa ter 3 elementos básicos. Quais são esses elementos? O primeiro é um território agrícola. Que era esse território agrícola? Era o local, a região onde se produzia os produtos agrícolas que eles cultivavam. Azeite, uva, vinho. Era onde eles praticavam a pecuária. Então existia o território agrícola, é o primeiro elemento para caracterizar uma polis grega. O segundo elemento era o núcleo urbano. Ora, o núcleo urbano era onde eram realizadas as atividades comerciais, era onde eram realizadas as trocas, era onde tinham as oficinas dos artesãos, era onde existia a praça, onde eram tomadas as decisões na democracia participativa, era onde tinham os templos, onde eles iam cultuar os seus deuses. Então é a cidade e o interior. Qual é a cidade e o interior? Imagine Piracuruca, aqui o centro de Piracuruca, e o interior, as regiões lá onde se produz o milho, o feijão, onde se cria os animais. Só que na Grécia Antiga se produzia o trigo, se produzia o vinho, se produzia o azeite e se cuidavam dos animais, certo? E o terceiro elemento, então, para caracterizar uma polis grega vai ser a Acrópole. Acrópole. O que era a Acrópole? A Acrópole também é conhecida como cidadela ou cidade alta. É um símbolo, é aquele local que fica geralmente na parte mais alta do território, que serve como símbolo, que serve como uma forma de impor o poder. Quem gosta de mitologia grega lembra que lá na Acrópole de Atenas era onde viviam os cavaleiros do Zodíaco que defendiam Atenas. Então você vê lá a Acrópole, com aquelas colunas monumentais, coluna de mármore, é um símbolo. É aquele local que mostra e demonstra o poder daquela polis grega.
Então, para ser uma polis grega, para que você possa identificar como uma polis grega, precisa ter esses 3 elementos: território agrícola, núcleo urbano e a acrópole. Acrópole. Página 118. Pois bem, logo após você saber como é a transição do oikos, que era o núcleo de produção, onde tinha o chefe, e esse chefe fica rico e poderoso, esse oikos se torna uma polis. Essa polis, você conhece quais são as definições dela agora. Nós vamos ver que o crescimento populacional, as demandas por alimento, por terras, fizeram com que os gregos começassem a se expandir, a se difundir pelo mar Mediterrâneo. E vai acontecer então a colonização grega, que acontece a partir do século 8 a.C. O que leva então a essa colonização grega? Primeiro ponto, aumento populacional, o crescimento demográfico. Então, mais pessoas agora elas estão mais seguras, a expectativa de vida dessas pessoas aumenta, elas têm mais filhos, então a população cresce. Com essa população crescendo, mais pessoas vão precisar de alimentos, de comida, do rango. Estou até com fome também agora. 10h30 da manhã, estou com fome. Vão precisar de comida, de alimento. Assim, onde se produz o alimento? Na terra. E a terra era insuficiente, porque as terras ficavam na mão de poucos, que a gente vai explicar um pouco mais na frente sobre isso. O segundo elemento, a própria difusão do uso do ferro, o próprio uso do ferro, que vai gerar vários implementos agrícolas e na guerra, e a diversificação agrícola e econômica. O que é essa diversificação agrícola e econômica? Eles vão deixar de ser monocultores, vão agora ser policultores. Eles vão produzir mais alimentos, mais vários tipos de alimento. Não só mais o vinho, o azeite e o trigo. Vão produzir mais alimentos. E com isso vai ter a diversificação econômica. Eles vão começar a comercializar mais produtos e com regiões mais longes, mais distantes. Isso tudo vai levar à expansão, o aumento da Grécia. A Grécia vai fazer a sua colonização, vai criar colônias, certo? Outro fator, como foi dito, vão ser os latifúndios. Como a Grécia Antiga, a terra era de posse de poucos, como é que eu vou alimentar a minha família, como eu vou alimentar aquele núcleo onde eu vivo, se eu não tenho terra? E se a terra que tem não é minha? Então eu tenho que procurar terra em outro lugar. Então, para procurar terra em outro lugar, para que eu pudesse praticar agricultura, eu vou viajar, eu vou buscar terras em outras regiões. Aí colonização a gente lembra lá do Brasil. O Brasil foi por muito tempo, desde 1500 até 1822, colônia de quem? De Portugal. Isso vocês sabem. Por que Portugal então saiu lá da Europa e veio para o novo continente, a América, em busca de novas terras, novas riquezas? No caso, a primeira, o pau-brasil, parará, etc. e tal. Certo? E o quinto elemento que vai levar a essa expansão vai ser a própria escassez do ferro. Qual é a escassez do ferro? Então eles estavam produzindo tantos artigos com a matéria-prima do ferro, que esse ferro começou a faltar para que pudesse continuar essa produção. Então, com a falta de ferro, eles foram buscar ferro em outras regiões. E indo buscar ferro em outras regiões, eles acabavam colonizando, tomando posse. Certo?
essa busca por novas terras, novas matérias-primas, novas fontes de alimento, ela vai do ano de 750 ao ano de 550 antes de Cristo. 200 anos de colonização, 200 anos de busca por novas regiões, por novas fontes. Nesse período, os gregos, eles criaram, construíram, colonizaram mais de 150 cidades, mais de 150 núcleos populacionais. Essas cidades se espalharam ao longo de toda a região, que vocês podem ver na página 118. E dentre essas mais de 150, ganham grande destaque duas, que é que nós vamos estudar mais detalhadamente, mais profundamente. Quais são essas duas? Quem se atreve a tentar imaginar quais são elas? A todo momento eu falo em uma aqui, na nossa aula, que é Atenas, Polis, Apolis, Atenas. E a outra que é Esparta. Então, são as duas grandes cidades, as duas grandes polis, que vão se destacar dentre essas mais de 150 cidades que foram criadas ao longo dos anos de 1750 e 550 a.C. Uma vez um aluno me perguntou: professor, como é que conta isso do maior para o menor? É porque até o nascimento de Cristo se conta na forma decrescente. Aí com Cristo, o nascimento de Cristo, você conta já na forma crescente. Então tudo que aconteceu na história antes do nascimento de Cristo se conta do maior para o menor. E tudo que aconteceu após o nascimento de Cristo se conta do menor para o maior. Por isso que a gente sempre deve colocar AC antes de Cristo e DC depois de Cristo, para que você identifique a data quando você observa no livro, no desenho, na história, etc, etc, etc. Página 119. Atenas, o berço da democracia. Certo? Deixa eu dar uma respirada aqui um pouquinho. Vou botar uma cantiga aqui. Então vamos lá. Ouviu uma música aí, o Iron Maiden, viu? Já deve ter observado aqui a bicicleta de novo, ciclismo na veia. Atenas, o berço da democracia. Então, no próprio subtítulo aqui do nosso capítulo, da página 119, a gente já observa o grande legado, que é bastante falado. Toda hora eu estou falando aqui para vocês sobre a democracia, né? Democracia, demoscratia, que vocês já estudaram, já entenderam. Demos é povo e kratia, poder. Então é poder do povo. Já vimos as diferenças da democracia ateniense para a democracia atual. Já vimos que existem as diferenças. Observamos muito bem. Futuramente a gente vai dar uma afinada nesse entendimento, então não se preocupem. Então, Atenas. Atenas foi fundada pelos jônios, aqueles povos que invadiram lá a sociedade micênica, jônios, dórios e eólicos. Então foi fundada pelos jônios no século X a.C., anterior ao nascimento de Cristo. E é a cidade e a polis grega que mais se tem conhecimento, que mais se tem leitura da sua cultura, do seu modo de vida. Mas por quê? Ora, por causa das fontes.
Existem várias fontes históricas, que contam e que relatam como eles viviam. Ah, professor, eu não gosto de fontes históricas, não estou lembrando muito bem. Voltem lá nas nossas primeiras aulas, quando nós falamos sobre o trabalho do historiador, os tipos de fontes. Então, para estudarmos e entendermos a polis, Atenas, então existem fontes imagéticas, que são aqueles monumentos de pedra, que são as construções. Existem as fontes escritas, que são os textos lá do Homero, que vocês conhecem muito bem, certo? Então, existe uma riqueza muito grande de fontes históricas que falam sobre Atenas. E como era Atenas? Atenas, como era uma região que era cercada por bons portos, eles então se dedicavam à pesca, se dedicavam ao comércio marítimo e à navegação. Então viviam lá no mar pescando, viviam no mar navegando, indo de ilha em ilha, e nessas viagens de navegação eles iam realizando o comércio ali pelo mar Egeu. Assim, como era a política grega de Atenas? Como era a política em Atenas? A princípio, a política em Atenas era uma monarquia. Então, no início era uma monarquia, vinda lá do Oix, lembre do chefe do núcleo de produção. Ele se torna, então, o rei. Ele se tornando o rei, o regime político é uma monarquia, porque ele é um monarca. Para auxiliar nessa administração de Atenas, o rei contava com 2 órgãos administrativos. O primeiro era o Areópago, que era um conselho formado pelos aristocratas. Professor aristocrata, eu escuto de vez em quando em jornal, em revista, a palavra aristocratas. Quem eram esses aristocratas? Eram aqueles bem-nascidos. Na sociedade ateniense, eles eram os eupátridas. Quem eram os bem-nascidos? Aqueles que nasciam de famílias ricas. Então, essas pessoas que nasciam de famílias ricas, eles eram então convocados pelo rei para fazer parte do Areópago. E o outro órgão que ajudava na administração dessa monarquia inicial em Atenas era o arcontado. Areópago e arcontado. Também formado pelos eupátridas, também formado pelos bem-nascidos. Só que eles eram magistrados. Quem eram os magistrados? É aqueles responsáveis pela elaboração das leis, pelo controle das leis, pela vigilância das leis. Com o tempo, esse rei, esse monarca, ele foi perdendo espaço, ele foi perdendo poder justamente para aqueles eupátridas, por aqueles bem-nascidos. Eles foram tomando os fôlegos desse rei. E eles vão formar, então, agora um governo chamado de oligarquia, que é um governo da minoria. Quem é essa minoria? Aquela panelinha que a gente chama, panelinha dos eupátridas, dos bem-nascidos. Então, oligarquia é um governo de poucos para poucos, que geralmente ficam no mesmo grupo, na mesma família. Ok? Então, entenderam como foi essa transição da monarquia para a oligarquia? Então, a monarquia, o rei governava com auxílio dos eupátridas, distribuídos em 2 conselhos, o conselho do Areópago e do Arcontado. Esses eupátridas começaram a tomar as forças do rei, então eles vão substituir essa monarquia por uma oligarquia, governo de poucos para poucos. Fazendo isso, vai gerar uma grande insatisfação
popular. O povo. Que povo? Os artesãos, os comerciantes, os soldados, eles vão ficar muito insatisfeitos. Por quê? Porque eles querem ter maior participação política. Eles querem ser ouvidos, mas não tem vez. Por quê? Porque só os eupátridas, só a oligarquia, só atende os interesses deles. Outro grupo que também se sente incomodado com essa situação agora dessa oligarquia vão ser os camponeses. Coitado dos camponeses. Eles não tinham terras. Eles viviam trabalhando em terras alheias. Eles agora querem o quê? Querem ter terras. Coitados. Eles pediam dinheiro emprestado para cultivar essa terra. E o que acontecia quando ele não pagava, quando a produção não era suficiente, quando o clima não ajudava? Eles se tornavam escravos por dívida. Então tudo isso vai levar a uma grande insatisfação, a um rebuliço, a uma grande revolta, fazendo com que no ano de 594 surja uma figura importantíssima na história de Atenas, que é Solon. Solon então vai fazer uma reforma, as reformas de Solon, que ele vai dividir então agora a classe social, o cidadão, não mais pelo nascimento, não mais pelo sangue, mas agora por riqueza. Porque muitos dos artesãos, muitos dos camponeses, muitos dos soldados e dos comerciantes, eles se tornavam muito ricos. Mas por eles não serem de família nobre, eles não tinham direito à participação política. Então Solon muda isso. Ele vai dizer que agora é por riqueza, não é mais por nascimento. Então, se você tem dinheiro, você participa da política. Você tem direito de ouvir e de ser ouvido. E vai criar mais 2 novos órgãos para ajudar na administração. Essa criação desses órgãos, o intuito dele, principalmente, era enfraquecer. Olha só, enfraquecer o poder da oligarquia. Que órgãos administrativos auxiliares vão ser esses? Vai ser a bule, ou bulé, e a eclésia. O que era a bulé, ou bule? Era uma assembleia formada por 400 membros. Qual era a função da bulé, desses 400 membros? Era elaborar as leis. Lembre que essa bulé, agora, ela é formada por cidadãos ricos, não mais os eupátridas, não mais os bem-nascidos. Porque algumas vezes você pode até nascer de uma família nobre, mas você não é rico. E muitas vezes você nasce em uma família pobre, aí você se desenvolve, enriquece e se torna poderoso, certo? Fechando parênteses, o outro órgão administrativo era a eclésia. A eclésia era uma assembleia até mais de pessoas mais do povo, menos ricas. Essa eclésia, a função dela era votar essas leis que eram elaboradas pela bulé. Então a bulé criava as leis, formada por 400 membros, e a eclésia dizia, essa lei está boa, essa não está boa, essa é legal, essa não é legal. Dessa maneira, vai se criar uma estabilidade administrativa, porém essa estabilidade ela é de tempos em tempos, ela é solapada, e nessa instabilidade, nessa inconstância, vai surgir uma nova forma de governo, que é a tirania. Então essa tirania que a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Tirania, o tirano, o autoritário, o poder nas mãos de um único governante, de uma única pessoa. Então ele destitui todas essas outras formas de governo e ele vai mandar sozinho, o tirano. O tirano que agora sou eu. Eu me retiro, eu mando,
vão estudar. Até a próxima aula. Tchau!